mestre também pela Universidade Federal de Viçosa em Administração Pública. E lá na UFV, que tem uma vocação muito grande para a inovação, principalmente na cadeia agropecuária, eu desenvolvi a minha dissertação com o seguinte título: O empreendedorismo acadêmico e as competências exigidas do docente universitário. A transferência de tecnologia das ICTs, a inovação, sempre foi algo de grande interesse meu. E no mestrado, eu busquei entender o porquê que tem pesquisadores, docentes, que se interessam em realizar iniciativas de inovação, iniciativas de transferência de tecnologia, e por que tem docentes que não se interessam, e como uns conseguem e outros não conseguem. Então, aí eu fui afunilando esse meu interesse por essa área e adentrando esse universo. Tenho experiência, como agente de contratação pública da Funarb. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer a Funarb, porque ela apesar de estar lá em Viçosa, ela é muito presente aqui no estado de Rondônia, como gestora administrativa e financeira dos recursos advindos de projetos do IFRO, principalmente, o projeto Cidades Inteligentes está todo lá na Funarb, e também da própria Embrapa. E eu trabalhava com contratações públicas, licitações, mas sempre com essa vontade de realmente trabalhar com aquilo que eu estudei, que é inovação, que é transferência de tecnologia. E aí foi quando surgiu uma oportunidade de trabalhar no Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora, vinculado ao FJF. E lá eu trabalhava como analista de conexão entre pesquisa e mercado. Basicamente, eu ia até as empresas da cidade, até o tecido industrial da cidade, reunia com as empresas, captava as demandas de desenvolvimento que elas tinham e conectavam essas demandas a pesquisadores que pudessem resolver essas demandas. E aí foi quando, de fato, eu consegui entrar trabalhando diretamente com inovação e com transferência de tecnologia. E nesse meio tempo também fui avaliador de diversas bancas de incubação e pré-incubação no Parque Tecnológico de Viçosa, que é o Tecnoparque da UFV. E aí surgiu o concurso da Embrapa. Como eu já tinha trabalhado em projetos da Embrapa quando estava na Funarb, eu admirava demais a instituição, sabia da importância dela para a história e a formação econômica do Brasil. Me inscrevi, estudei, fiz o concurso, fui aprovado, graças a Deus, e fui convocado, e agora eu estou aqui na Embrapa de Rondônia como analista de gestão de instrumentos de parcerias e negócios no setor de transferência de tecnologia. Então, gente, esse é o meu currículo, eu chego aqui querendo muito me inserir através da Embrapa nesse ecossistema e aprender também com todo mundo que já está construindo isso aí há muitos anos. E, basicamente, a conversa hoje ela vai se guiar nesses 4 principais pontos. Primeiro, eu gostaria de passar pela importância da inovação, fundamentar isso mesmo, para a gente conseguir seguir a discussão. Segundo, passar pelos principais órgãos responsáveis por apoiar a inovação, e aí sim entrar no que é um parque tecnológico e a sua importância. E, por fim, falar as principais fontes de recursos para iniciativas de inovação e de parques tecnológicos. Bom, gente, aí eu pergunto para vocês, a gente está aqui no... Eita, que o trem estragou ali, ó. A gente está aqui no 3º dia de evento, o Startup Connect, falando de inovação, falando de empreendedorismo, de startup, mas será que todo mundo tem uma clareza da real importância da inovação? Porque está em voga, esse termo, é muito dito, mas às vezes eu sinto que é sempre bom a gente reforçar a importância da inovação. Então, eu trouxe aqui do ponto de vista das empresas, das instituições de ciência e tecnologia e do governo, porque é uma perspectiva da Tríplice Hélice, de que esses 3 tipos de atores são os atores responsáveis por fomentar a inovação. Do ponto de vista das empresas, e aí aqui tem empresários que não vão me deixar mentir, o mercado está cada vez mais competitivo. Então, existem grandes tendências que vão sendo criadas, vou dar um exemplo agora, a grande tendência é a inteligência artificial, e aí essas tendências elas ditam o que as empresas vão ter que procurar de inovação, e a que sai na frente ela tem uma vantagem competitiva frente às outras. Ou seja, quem não inova acaba ficando para trás, acaba não conseguindo ter sustentabilidade financeira para permanecer no mercado. Então, do ponto de vista das empresas, a inovação ela é a forma de se manter no mercado
de ampliar seu faturamento e de adquirir vantagem competitiva frente às outras empresas. Do ponto de vista das instituições de ciência e tecnologia, e aí com destaque às instituições de ensino, né, centros de pesquisa, como, por exemplo, a Embrapa, quando a gente fala em instituição de ciência e tecnologia, a gente está falando em organizações que possuem a missão institucional e estatutária de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a inovação, ela é a forma que essas instituições elas vão cumprir a missão estatutária delas. Porque de pouco adianta você produzir conhecimento que não chega na forma de inovação na sociedade. De pouco adianta esse conhecimento ele ficar retido no laboratório onde ele surgiu, no paper que ele foi publicado, né? A ideia é que ele chegue como forma de tecnologia para fomentar mercados, fomentar indústrias e desenvolver cadeias, empregar pessoas e resolver problemas complexos. E, por fim, do ponto de vista do governo, é aqui onde a inovação ela ganha uma relevância maior ainda do que esses dois outros atores. Porque o governo, o objeto de trabalho dele, é resolver as questões da sociedade, é trabalhar em cima dos problemas sociais, econômicos, enfim. E aí aqui a gente se apoia, para poder falar, na teoria da complexidade econômica, que atualmente, né, é tido como a teoria que está ligada aos países que são desenvolvidos e países não desenvolvidos. Então, os países desenvolvidos, que conseguem ter uma alta taxa de empregabilidade, conseguem ter melhores condições, eles são países que têm uma alta complexidade econômica. E como se alcança essa complexidade econômica? Através da inserção sistemática de inovação no seu tecido produtivo. E essas cadeias, que são complexas, elas empregam mais pessoas, na pauta exportadora elas trazem mais renda e, por fim, resolvem de uma forma mais precisa o problema da sociedade. Além do que, as inovações hoje em dia, elas também pautam problemas muito grandes da sociedade, como, por exemplo, não só a questão de gerar emprego, mas questão de resolver problemas relacionados à transição energética, né? Então, a gente tem uma grande necessidade de produzir combustíveis que agridam menos a camada de ozônio e contribuam menos para o aquecimento global. E isso é um objeto de trabalho que pode ser resolvido por pesquisas de inovação. A gente tem problemas relacionados a doenças que vão surgindo por conta da forma que a gente está manejando o ecossistema. Essas doenças também são resolvidas por pesquisas científicas que culminam em inovações que chegam para a sociedade. Então, do ponto de vista do governo, a inovação ela é muito estratégica, né? E eu acho que Rondônia está caminhando bastante nesse sentido, porque a gente tem a SEDEC, né, que inclusive está fomentando esse evento aqui, e isso já é um ponto muito positivo. E aqui a gente traz, né, essa perspectiva da tríplice hélice. Então, as empresas elas trazem investimento, o governo ele vai fazer um marco regulatório que vai embasar todas essas relações, ela vai fazer políticas de incentivo e ela vai garantir infraestrutura também, né? E a universidade ela vai trazer capital humano, capital intelectual, cultura, inovação, network, empreendedorismo. Então, esse fenômeno ela depende da sinergia e da junção de esforços desses três atores. E aí, novamente, por isso que é muito positivo, a gente tem aqui a SEDEC, a gente tem aqui uma série de empresas, tanto empresas consolidadas como startups, e a gente tem aqui também universidades, né? A Católica, a Unir, dentre outras, e o IFRO. Aqui trouxe um gráfico, né? Ele está com uma resolução um pouquinho ruim, mas é só demonstrando como o Brasil ainda está patinando em relação à complexidade econômica, né? A gente tem grandes esforços dos governos que entram, mas ainda a gente precisa melhorar muito. Então, ali era 1995, né? O Brasil estava na 26ª colocação no ranking de complexidade econômica, né? Um ranking que é feito por Harvard, né? Que é o Índice de Complexidade Econômica. E aí a gente, ao longo dos anos, né, até chegar em 2022, a gente foi para o lugar 65, sendo ultrapassado pelo Vietnã, pela Índia e pela China, né? Que saiu lá do lugar 46 para o 15º lugar. Então, a gente ainda precisa somar mais esforços, ter mais políticas para poder avançar mais nisso. E isso depende das instituições que estão aqui hoje, inclusive. E aí, quem apoia a inovação? Essas definições aqui eu tirei do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu acho que é bom também a gente passar por isso para poder embasar a nossa conversa. As agências de fomento, né, que são os órgãos que vão fazer, disponibilizar recursos, subvenção econômica para financiar todo esse processo.
As incubadoras de empresa, elas estão principalmente relacionadas ao empreendedorismo inovador. Então, para surgir as empresas, elas precisam de apoio logístico, apoio gerencial, apoio comercial para estruturar suas ações. Muitas vezes o empreendedor ele tem a ideia, ele entende a dor do mercado, mas ele ainda não sabe como, de fato, formatar uma empresa que possa colocar isso no mercado. A Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente já falou, que são os órgãos sem fins lucrativos, públicos ou privados, que são responsáveis pela missão estatutária, missão institucional de fomentar a ciência, tecnologia e inovação. E aqui é onde se concentra o capital intelectual, o capital humano, que é capaz, de fato, de fazer as pesquisas, né, que vão resolver problemas de alta complexidade. O Núcleo de Inovação Tecnológica, criado, né, pelo Marco Legal de Inovação em 2004, ele é o órgão que é responsável por fazer a gestão da política de inovação das ICTs. Então, ele concentra nele grande importância, tanto no sentido de fazer a gestão da propriedade intelectual que é produzida ali, e fazer a prospecção de parceiros para poder fazer o desenvolvimento de tecnologia e a transferência dessa tecnologia. Então, toda ICT precisa ter um NIT, inclusive fazer uma breve menção que a UNIR, ela formalizou o NIT dela, se eu não me engano, no último mês, e isso é um grande passo para o ecossistema regional de Rondônia. A Fundação de Apoio, né, eu sou suspeito para falar, porque eu venho de Fundação de Apoio, mas são órgãos também de grande importância, muitas vezes não recebem esse reconhecimento, porque quando a gente fala em inovação, normalmente é financiado por projetos. E aí a gente precisa de um órgão que faça a gestão administrativa e financeira desse recurso para que esses projetos sejam executados. E aqui entra a Fundação de Apoio dando esse apoio, né? E, por fim, gente, finalmente chegamos, né, no que eu vim aqui para falar, tem os parques tecnológicos. Quando a gente fala desses órgãos, quando a gente fala de tríplice hélice, quando a gente fala de toda essa junção sinérgica de atores, o parque tecnológico ele vai ser o espaço físico, a infraestrutura que vai realmente consolidar a junção desses atores numa só direção. Tanto do ponto de vista de um arranjo jurídico, né, de um instrumento que balize essa junção de esforços, quanto na junção deles numa infraestrutura só, porque eles estarão em um só lugar. Então, a gente está falando de quê? Um lugar, né, um complexo planejado, que tenha desenvolvimento empresarial e tecnológico, que seja promotor da cultura da inovação, da competitividade industrial, capacitação empresarial, promoção de sinergias em atividades de pesquisa, desenvolvimento entre empresas e ICTs. Então, essa é a definição de parques tecnológicos. E aqui a gente traz uma figura que eu gosto muito, porque ela consegue evidenciar qual que é o papel de um parque, né? Então, hoje a gente ouve muito sobre incubadoras, sobre aceleradoras, sobre hubs de inovação, e o parque tecnológico ele não compete com essas estruturas. Ele, na verdade, é o elo entre todas elas, a junção de todas elas é uma infraestrutura. Então, a gente tem esses mecanismos, que é o hub de inovação, um exemplo aqui que a gente tem em Rondônia é o hub RO. A gente tem incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas. E aí a gente também tem espaços de prototipagem, né, espaços makers, laboratórios abertos e centros de inovação. O parque tecnológico é a área, a infraestrutura que vai juntar aquelas instituições que a gente tratou anteriormente e esses mecanismos em um só lugar. E aí ele está dentro, normalmente, de um distrito de inovação, né? E aí, tratando, por exemplo, o distrito vai ser uma cidade ou uma região que tem uma vocação econômica, que vai dar tempo de uma área de inovação, por exemplo, o estado de Rondônia. Então, esse é o parque tecnológico, a consolidação de infraestrutura, de arranjo jurídico entre as instituições que vão fomentar a inovação nas regiões. E aí, aqui eu trouxe uma perspectiva do parque tecnológico no Brasil. Acredito eu que o primeiro parque tecnológico no Brasil ele é datado de 2000, tem 26 anos, e é mundialmente reconhecido como uma política pública de desenvolvimento econômico, mas o Brasil ele ainda, né, está caminhando a passos firmes, mas passos ainda que podem melhorar, para surgir mais parques tecnológicos e fomentar mais a inovação. Parques tecnológicos são desenvolvidos em 3 fases. A primeira fase é a fase de planejamento, e ela é marcada pela elaboração do modelo de negócio e por conseguir uma área que vai ter essa infraestrutura.
A fase de implantação ela é marcada pela fase de construção da infraestrutura de fato, da obra e da montagem da equipe. E a fase de operação ela é quando já tem empresas alocadas dentro dali. Atualmente, né, esses dados aí eles são de 2024, do Inovadata, que é um levantamento feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na região sul, a gente tem 31 parques em operação, 7 parques em implantação e 1 parque em planejamento. Na região sudeste, a gente tem 21 parques em operação, 9 parques em implantação e 5 parques em planejamento. No nordeste, a gente tem 8 parques em operação, 11 parques em implantação e nenhum parque em planejamento. Agora, na região norte, a gente tem 1 parque em operação, 10 em implantação e 1 em planejamento, e na Centro-Oeste a gente tem 3 em operação e 5 em implantação. Então, gente, eu convido vocês a olhar para isso aqui e pensar nisso como uma oportunidade, né, do Estado de Rondônia, ele assumir realmente um compromisso de alavancar a região norte nesse sentido, de ter um parque tecnológico, né? E eu acho que um grande objetivo assim, de eu estar aqui hoje é posicionar também a Embrapa como uma instituição que apoia esse tipo de iniciativa, porque não vejo como ruim, mas como uma oportunidade de melhoria. E aqui a gente tem o número de empresas e organizações vinculadas aos parques tecnológicos em operação no Brasil. Esse é um dado muito interessante, porque ele comprova a importância dos parques tecnológicos para fomento, né, do tecido produtivo industrial. Então, em 2025, a gente tem 2.706 empresas vinculadas a parques tecnológicos. Novamente, perto da grandiosidade do país, ainda é um dado tímido, mas já mostra como essa iniciativa ela tem surtido efeito e como cada vez mais empresários estão sendo apoiados por esse tipo de iniciativa. E aqui a gente tem a estimativa do número de empregos gerados por parques tecnológicos. E aqui entra como, para o governo, né, para o Estado, como é uma política pública realmente de desenvolvimento econômico regional e de geração de empregos. Então, em 2023, os parques criaram 75.666 empregos. E isso faz um efeito na economia, porque são 75 mil famílias que agora vão ter acesso a recurso, a trabalho. E aí, diante de tudo isso, né, a gente conseguindo posicionar a importância dos parques tecnológicos para resolver problemas complexos, né, a importância dos parques tecnológicos para realmente desenvolver regiões, a gente fica se perguntando, como criar então um parque tecnológico? Quais são os... amigo, saiu. Quais são os fatores de sucesso para os parques tecnológicos? Né? O que eu, enquanto legislador, eu, enquanto membro do governo, membro de uma instituição, o que eu devo me atentar quando eu for desenvolver um parque tecnológico? Segundo o livro, né, e eu vou até trazer a fonte no final que eu estou me embasando, esses são os 10 principais pontos de atenção quando vai se desenvolver um parque tecnológico. Primeiro é o conceito. O conceito, ele normalmente está relacionado às especificidades do local onde esse parque tecnológico está. Porque o parque tecnológico, se ele faz a conexão da indústria com a pesquisa, ele precisa estar relacionado à vocação industrial do local. Então, se a gente for ter um parque tecnológico aqui em Rondônia, qual que é a vocação desse parque? É uma vocação agropecuária, né? É uma vocação ligada à cadeia do café, à cadeia do cacau, à cadeia da pecuária, porque senão vai ser um parque tecnológico desconectado, né, da realidade do Estado, e não é esse o objetivo. Pensando no modelo de governança, aqui é de grande importância também. Quais são as instituições que vão exercer influência no processo decisório desse parque tecnológico? Quais são as instituições que vão estar constituindo esse parque tecnológico? Vai ser a Secretaria de Estado? Vai ser a UNIR, Universidade Federal? Vai ser o Instituto Federal? Vai ser a Católica? Né? Quais são esses órgãos que vão estar participando? Vai ser a Embrapa? Então, são possibilidades, e isso é o modelo de governança. O modelo de negócio. Quais são as formas que o meu parque, o Parque Tecnológico de Rondônia, ele vai oferecer para captar recurso? O que ele vai ter como objetivo? Vai ser um parque tecnológico focado em pesquisa e desenvolvimento? Vai ser um parque tecnológico focado em empreendedorismo, né, incubar e pré-incubar empresas? São possibilidades também. Qual que é o modelo jurídico desse parque? Ele é um parque público?
ou seja, ele é um parque que ele é um órgão de uma instituição pública e aí fica centralizado nessa instituição, ou ele vai ser um parque privado? E se for um parque privado, ele vai ser uma associação com a junção desses atores? Ou ele vai ser uma fundação de apoio que vai ter a gestão delegada a ela? Tudo isso são decisões, tudo isso tem fatores positivos, fatores negativos, e a decisão disso vai depender muito dos atores envolvidos e do que eles querem para esse parque. O modelo organizacional, qual que é a estrutura organizacional desse parque? Ele tem um setor de recursos humanos, ele tem um setor de comunicação, ele tem um setor de prospecção, um setor de incubação. Como que ele vai se organizar? Modelo de ocupação. O parque, ele quer trazer empresas para dentro dele, ele quer trazer empresas consolidadas, ele quer trazer novos empreendimentos, ele quer trazer laboratórios. Como que essas empresas, esses laboratórios, vão entrar para dentro do parque? Vai ser uma concessão de uso de espaço? Vai ser subsidiado? Vai ser aluguel? Como que isso vai acontecer? Serviços de alto valor agregado. Aqui é o mais importante. O parque tecnológico, ele tem que oferecer valor, ele tem que oferecer um diferencial para quem está lá dentro. Porque o empresário, ele não vai sair de onde ele está e ingressar dentro de um parque tecnológico se aquilo ali não for para ele um fator determinante para o sucesso dele. Então, o parque tecnológico ele tem que ter serviço. Então, que serviços podem ser esses? Eu, por exemplo, eu trabalhava lá em Juiz de Fora em um serviço de um parque tecnológico, que era o serviço de conectar, primeiro assim, ajudar as empresas a identificar o que elas têm de demanda de desenvolvimento, qual que são as oportunidades que elas têm de inovar dentro do próprio escopo de trabalho delas. E depois de entrar lá na universidade, e lá na Universidade Federal de Juiz de Fora eram mais de 1.300 pesquisadores, e descobrir quem que é o pesquisador que vai poder resolver essa demanda e, de fato, formalizar esse acordo. Então, isso é um serviço de alto valor agregado. E isso é importante a gente ter em mente, porque o parque tecnológico ele tem que ter esse diferencial para as empresas que estão lá dentro. Network. Outra coisa que a gente ouve muito falar, mas tem uma grande importância mesmo, porque estar conectado no ecossistema é conseguir oportunidade de negócio. Network é oportunidade de negócio. O parque ele tem que ser o elo que vai conectar o empresário, que vai conectar a ICT com qualquer coisa que pode surgir que ela precisar. Infraestrutura. O parque tecnológico tem que ter uma infraestrutura que seja atrativa, uma infraestrutura que seja funcional, uma infraestrutura que tenha todo o viés relacionado aos ambientes de inovação, e realmente consiga oferecer também a infraestrutura como diferencial para atrair essas empresas. E, por fim, a equipe de gestão. Então, quem que vai gerir esse parque? São mestres, são doutores, são servidores públicos que vão estar deslocados da universidade para dentro desse parque, são contratados com recursos de projeto, são bolsistas. Quem são as pessoas que vão gerir esse parque? E aí, para exemplificar isso, gente, eu trouxe o exemplo aqui de 2 parques tecnológicos que eu acredito que pode agregar aqui ao debate. Primeiro, eu sou novamente suspeito para falar, eu tenho 11 anos de Viçosa, e conheço assim, a fundo o Parque Tecnológico de Viçosa, e eu achei pertinente trazer o exemplo do Parque Tecnológico lá de Viçosa, porque ele é um parque com a vocação agropecuária, que eu acredito que, quando for ter um parque aqui em Rondônia, vai ser um parque também com a vocação agropecuária. Então, esse aqui é o Tecnoparque de Viçosa, ele é um parque público, então ele é um órgão da Universidade Federal de Viçosa, ele tem nos seus conselhos a participação de outras instituições, mas, a priori, o processo decisório é todo centralizado na UFV. O imóvel que vocês estão vendo ali, aquele imóvel quadrado, ele era uma antiga escola pública, que estava abandonada, era um problema social muito grande, porque quando a gente tem uma infraestrutura abandonada, ela pode virar uma série de coisas que não são de interesse da sociedade, e aí eles fizeram a concessão de uso do espaço para a UFV poder instalar esse parque. E aí já resolveu 2 problemas. Um é a questão de um lugar pouco utilizado que estava sendo vetor de criminalidade. E o outro é o problema da inovação, ou seja, já tem lugar para um parque tecnológico. E aí foi feito um retrofit desse espaço, foi construído umas estruturas lá dentro, uma revitalização com recursos FINEP. E aí passando pelos pontos, os fatores de sucesso do Parque Tecnológico de Viçosa. E esse é um parque que ele tem, sim, um grande sucesso. O conceito. Bom, é um parque com vocação para a área agrícola,
bioquímica e florestal. Essas são as 3 principais áreas dele, porque está ligado com a indústria da cidade e está ligado com a vocação da universidade, o que ela tem de doutores, o que ela tem de pesquisa. Modelo de governança, como citei, centralizado na UFV. Modelo de negócio. Como eles são um parque público, eles têm algumas limitações para conseguir captar recursos. Então, é principalmente recurso de projeto, né, e concessão de uso do espaço. Então, eles cedem o espaço para as empresas entrarem e essas empresas elas pagam uma contrapartida financeira para estar ali dentro. O modelo jurídico é um parque público, o modelo organizacional são servidores que a Universidade Federal de Viçosa disponibiliza para trabalhar dentro desse parque e bolsistas e CLTs financiados com recursos de projeto, principalmente FINEP, né, e a Fundação de Amparo do Estado de Minas Gerais, que é a FAPEMIG. Modelo de ocupação, concessão de uso do espaço com modalidade residente, associado, incubado e pré-incubado. Então, lá está recebendo desde empreendimentos consolidados, quanto empreendimentos que estão surgindo aí na fase de ideação. Nem tem CNPJ e já está lá dentro também. Serviço de alto valor agregado. Lá o forte mesmo é incubação. Eles são muito bons nisso, né? Lá, tanto que lá gera muita empresa, empresas de sucesso, eu vou trazer algumas. E também conexão com pesquisa por parte das empresas e com venture capital, né? Investidores de risco. E lá tem uma grande, muito forte lá, a questão da internacionalização. As universidades federais elas têm também essa vocação de internacionalização. E, por fim, é uma equipe de gestão centralizada na própria UFV. E aí, gente, eu queria trazer o exemplo dessas 2 empresas aqui que surgiram no Parque Tecnológico de Viçosa, o Tecnoparque. A Risoflora, ela é um grande caso de sucesso, né? Ela nasce em cima de um problema que é o seguinte: hoje já é reconhecido como o agrotóxico, né, as formas de controle químico, né, de pragas, eles têm um potencial de agredir a saúde das pessoas, né, e como a gente tem que caminhar para um modelo, né, de controle dessas pragas que não faça essa agressão. E a Risoflora, ela nasce de um professor da fitopatologia lá da UFV, que descobriu um fungo que consegue substituir dos principais agrotóxicos no controle de nematóides. Esse fungo chama Pocônia. E aí ele se ocupou em fazer a pesquisa, e aí depois de conseguir constatar o potencial desse fungo para ser um agente de controle biológico, ele fez a pesquisa para desenvolver a tecnologia que vai possibilitar que isso seja usado pelos agricultores, né? E aí ele inoculou esse fungo no arroz e ele pulveriza esse arroz molhado com esse fungo na plantação, e isso substitui o agrotóxico. Foram mais de 15 anos para ele conseguir a autorização do MAPA para poder utilizar esse agente de controle biológico. E quando ele conseguiu, em 2 meses, veio uma multinacional, a Stoller, e comprou essa empresa dele. E foi um licenciamento que obriga a Stoller a continuar vendendo essa tecnologia. Essa tecnologia ela chama Risotec. Vocês podem até procurar. Então, a Risoflora, ela não é mais desse professor, mas ela continua existindo lá no Parque Tecnológico de Viçosa, empregando uma série de pessoas, vendendo esse insumo que substitui agrotóxico. Então, é um caso de sucesso, e hoje ela já foi vendida da Stoller para a Corteva. E isso tudo gerando recurso para a universidade, gerando recurso para as pessoas e gerando também para o professor. E o outro caso é da Profitos, que foi um professor do Departamento de Tecnologia de Alimentos. Ele observou que tem uma grande demanda que é por algum medicamento, algum insumo que ajude no tratamento das feridas geradas por pessoas com diabetes. Então, as pessoas com diabetes elas têm escária, né? Não sei se vocês já viram, mas é uma ferida feia que vai abrindo por conta da dificuldade de cicatrização. E esse professor ele descobriu que o urucum tem um princípio ativo que, se manipulado da forma correta, tem o potencial de fechar essas feridas. E ele conseguiu aprovar a utilização disso na Anvisa, nos órgãos de controle, e hoje esse medicamento está ajudando as pessoas também. Então, o Tecnoparque, ao longo de sua história, já apoiou mais de 480 startups, impacta 3 mil pessoas ao ano e tem, atualmente, 94 empresas vinculadas. E aí, eu trouxe um exemplo de um parque tecnológico também, só que agora da região norte. É o Parque Tecnológico Guamá, que fica em Belém do Pará. Ele tem essa estrutura bem robusta aí, né, e fica numa área do estado. E nesse parque, diferente do parque da UFV, a gente já vê uma junção de diversos atores,
né? Tanto que o parque ele é encabeçado pela Secretaria de Estado, né, do governo do Pará. Então, o conceito dele é um parque com vocação para biotecnologia aplicada à biodiversidade da Amazônia, né? O modelo de governança é o seguinte: eles têm a gestão delegada a uma fundação de apoio criada para poder fazer a gestão não só administrativa e financeira, mas técnica desse parque. E essa fundação, ela é encabeçada pelo governo do estado, principalmente, pela Universidade Federal do Pará, pela Universidade Federal Rural, pela Federação das Indústrias, pelo SEBRAE e pela Vale. Então, você vê, na composição do conselho da fundação que gere o parque, a junção de todos aqueles atores que eu estava tratando. O modelo de negócio é a captação de recursos de projetos, concessão de uso do espaço, e aqui, como é fundação de apoio, ele tem uma autonomia muito maior para conseguir recurso através de royalties, de receitas próprias. O modelo jurídico ele é um parque privado, né? Organizacional, são pessoas contratadas pela fundação para trabalhar nesse parque. Tem cooperação técnica, compartilhamento de infraestrutura laboratorial, pesquisa e desenvolvimento, internacionalização, acesso a mercados, e o terreno é cedido pelo Estado do Pará. Aqui são algumas empresas que surgiram lá. A Intercelere, ela presta serviço para a Google. A Dempasa, ela faz melhoramento genético do dendê, né, e desenvolvimento de biocombustível. E a Manioca faz alimentos beneficiados com insumos da Amazônia. E aí, gente, falando em levantamento de receitas e de financiamento de parques tecnológicos, nas duas primeiras fases, que é de planejamento e implantação, é FINEP, principalmente. A FINEP ela tem toda uma linha de financiamento para parques tecnológicos, as fundações de amparo e o governo do estado e o governo municipal. E quando ele entra em operação, aquelas são as principais formas de levantamento de receitas, né? Então, aluguel de espaço, condomínios, assessorias e consultorias, programa de empresas residentes, aluguel de laboratórios, programa de incubação de empresa associada, eventos, parcerias internacionais, cursos, treinamentos, aceleração, coworking e royalties. E aqui, gente, para terminar, a gente traz a evolução da média das receitas próprias de parque tecnológico e operação. Em 2023, a receita média de parques tecnológicos no Brasil foi de 4,42 milhões de reais ao ano. Então, os parques eles têm, sim, quando eles estão em operação, a possibilidade de ser um empreendimento sustentável financeiramente e até, dependendo do modelo dele, conseguir levantar receita para essas instituições. Então, gente, eu queria, para finalizar, né, toda a apresentação ela foi embasada nesse livro aqui, que foi produzido pela Adriana Faria, uma pesquisadora da UFV, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e realmente posicionar a Embrapa Rondônia como uma apoiadora desse tipo de iniciativa, né? A gente sabe que tem já diversos esforços nesse sentido, e a gente está aqui também para apoiar esse tipo de iniciativa para que, nos próximos anos, Rondônia possa ter o seu primeiro parque tecnológico e que seja um parque tecnológico que desenvolva regiões, resolva problemas complexos e gere empregos. No mais é isso, gente. Queria agradecer toda a organização do evento pelo convite, pelo espaço, e estou disponível aí para qualquer dúvida que surgir e à disposição também para uma conversa posterior, viu, gente? Obrigado. Nós queremos agradecer mais uma vez ao Dr. Gabriel Sum.